Bom dia, irmão e irmã, a paz de Cristo, que ela esteja com você nessa manhã abençoada. A palavra de Deus hoje, no capítulo 16, Êxodo capítulo 16, onde fala que o povo de Deus murmurou contra Deus. Aqui na Bíblia que eu tenho, tem um subtítulo assim: a murmuração dos israelitas. E lá diz o seguinte: e partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois de sua saída da terra do Egito, e toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhe: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Porque nos tendes trazido a este deserto para matardes de fome a toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu. O povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. E acontecerá no sexto dia que prepararão e o colherão, e será o dobro do que colhem cada dia. Aqui a palavra de Deus está dizendo que o povo de Israel estava preferindo estar lá na terra do Egito, onde eram escravos, onde tinham o básico diário, mas não tinha aquela presença de Deus junto com eles. Olha só o quão, às vezes, o valor de pequenas coisas diárias a gente dá mais valor do que a presença de Deus. Às vezes, nós pensamos que Deus não está olhando por nós, mas é porque nós não nos voltamos para Deus. Porque mesmo murmurando aqui, o povo de Israel foi atendido por Deus. E Deus mostrou a sua glória a eles e a sua fidelidade para com eles, trazendo o pão do céu. Trazendo o pão do céu. E aqui no versículo 4, ele já colocou também o que ele iria fazer e já colocou também uma lei, uma ordenança. Notem que parece tão sutil que às vezes a gente não percebe ao fazer a leitura. Aqui diz então no versículo 4: então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus. O povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia. Essa frase é a lei. É a orientação de Deus. O povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia. Então o povo tinha que sair da sua tenda e colher o que daria para se comer no dia. Não colher mais, nem a menos. É o que para colher, para comer no dia. Para que eu o prove se anda em minha lei ou não. Então, se ele colheu mais, se o povo de Israel colheu mais, quer dizer, já não foi obediente ao que Deus pediu. Já foi ganancioso, já olhou demais. Eu vou colher hoje um tanto e vou colher 2 vezes mais para guardar para amanhã. O povo de Israel estava desacreditado depois de ver um mar gigantesco se abrir ao meio pela glória de Deus. Pela ação de Deus, um mar todo se abriu no meio. Seus inimigos morreram, que estavam perseguindo eles, morreram ali na frente deles. Naquele mesmo instante, eles louvaram a Deus, cantaram a Deus, mas depois de 45 dias, depois de terem saído do deserto, já murmuravam contra Deus. E eles ainda não criam com todas a bondade de que Deus fazia para eles. Naquele percurso no deserto, eles ainda murmuraram contra Deus, e por mais que Deus trouxesse depois da murmuração o pão do céu,
eles ainda não foram fiéis a Deus, porque Deus pediu para que colhessem apenas o que fosse do dia. E aí Deus colocou ali para que eu prove se anda em minha lei ou não. Nesse momento, Deus coloca já no segundo versículo: e acontecerá no sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Deus deu o pão para eles, e eles ainda não foram fiéis nessa simples regra. Aqui eles tinham que confiar que no dia seguinte Deus faria novamente o que eles fizeram naquele dia. Eles teriam que confiar que Deus não faz uma coisa pela metade. Aqui eles teriam que confiar que a jornada toda seria na presença de Deus, e não só no momento de escape do Egito. Todo o deserto eles passariam, mas passariam com Deus. Todo o deserto eles passariam, mas passariam com Deus. Aqui só bastava a eles confiar que Deus estaria com eles, porque Deus já tinha prometido o milagre, já havia feito parte da obra, já havia feito parte do milagre, e o outro dia seria também com Deus. Eles quiseram colher todo o pão, o máximo que eles podiam, para mais de um dia, achando que no outro dia talvez não tivessem mais. E aí Deus coloca essa lei para eles, para ver se eles estavam cumprindo, andando na lei de Deus ou não. E infelizmente, quando nós nos deparamos mais para frente no texto, Deus dá mais clareza ainda nessa ordenança a Moisés, onde Moisés diz para que cada um colha uma quantidade de 1 homer por cabeça. Eu não sei ao certo, mas esse homer deve ser a medida, uma certa unidade de medida que existia naquele tempo, que aquele povo conhecia, e 1 homer por cabeça era a quantidade daquele maná que Deus deu, daquele pão que caiu do céu, que Deus deu para eles colherem e comerem. Então seria aquela quantidade por dia, segundo o número das vossas almas, 1 homer por cabeça. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Isso é no versículo 16, do mesmo capítulo 16. Ali no versículo 17, os filhos de Israel fizeram assim, colhendo uns mais e outros menos. Porém, medindo-o com o homer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Então Moisés já estava orientando. Ninguém deixe dele para amanhã. Moisés, que era um sacerdote de Deus, estava com a sua visão, com a sua fé alicerçada em Deus. Então ele sabia que no outro dia haveria mais provisão de Deus. E ali no versículo 20 continua: eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. Eles deixaram o quê? O maná, aquilo que sobrou de um dia, eles deixaram para comer no dia seguinte. E olha o que aconteceu. Mas criou bichos e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme ao que podia comer, porque aquecendo o sol, derretia-se. Então já era a instrução passada uma vez, 2 vezes para o povo, e o povo ainda com teimosia deixava aquilo para o dia seguinte. E aí, o que veio daquela ação veio que apodreceu, cheirou mal, criou bicho, aquele maná, no dia seguinte.
E assim é a nossa vida com Deus. E assim é como nós podemos comparar também a vinda de Jesus, onde Jó fala no capítulo 6, versículo 41, o pão que desceu do céu. O pão que desceu do céu. Nós precisamos do pão todo dia. E o Jó compara Jesus com esse pão. Esse pão é o símbolo, né? Dá para simbolizar Jesus, que foi o pão que desceu do céu. Podemos tirar uma lição importante para a nossa vida espiritual do milagre do maná. Além de ser um alimento, ele era também um símbolo de Jesus, o pão que desceu do céu. A pessoa que não se alimenta diariamente enfraquece, adoece e morre. Assim também acontece se não alimentarmos o nosso espírito diariamente do pão do céu. Enfraqueceremos, seremos dominados pela enfermidade do pecado e morreremos. Esse maná, além de nos alimentar, nós também precisamos estar nutridos da palavra de Deus. O maná é o que alimentou o corpo, e acreditar que Deus traria novamente no outro dia mais maná para eles, a fé, essa era a nutrição espiritual. Eles deviam confiar na palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. Por isso também da escolha do nome desse projeto. O pão nosso, para o nosso espírito, para a nossa alma, é a palavra de Deus. Então, se nós alimentamos, nós nos fortalecemos, o nosso corpo é fortalecido. Assim também é o nosso espírito. Se nós estamos alimentados da palavra de Deus, as coisas não nos abaterão facilmente. A murmuração não acontecerá facilmente, porque nossa fé estará alicerçada na palavra de Deus, nas promessas de Deus, no poder e na glória de Deus. A nossa confiança estará. Porque quando nós comemos deste pão, dessa palavra de Deus, nós nos sentimos fortes para passar todo e qualquer deserto que existe em nossa vida. Amém? Que você tenha um bom dia, um bom começo de semana. Que Deus esteja contigo.